Muito boa noite, pessoal. Raoni Daltro aqui falando. Então, como havíamos combinado, vamos discutir hoje um pouco aí sobre a sensibilidade e especificidade dos testes especiais. Mas antes de falar essencialmente sobre isso, eu gostaria de fazer um adendo aqui sobre o diagnóstico em si, tá? Então, quando falamos aí em um processo diagnóstico, ele é um processo que vai levar a gente a minimizar as chances de erro de uma lesão ou uma disfunção patológica em si. Tá? Não significa dizer que nós vamos acertar o diagnóstico e dar certeza naquele diagnóstico. Né? O que a gente tenta com os testes específicos, bem como todo o processo, é minimizar a chance do erro. Ok? E aí, quando nós falamos do diagnóstico de maneira geral, é uma tarefa cognitiva e psicomotora muito complexa. Né? Cognitiva porque a gente precisa conseguir traçar, delinear muito bem todo o caminho, né, do diagnóstico. E psicomotora complexa porque você precisa ter destreza para aplicar também os testes, bem como toda a avaliação. Tá? E ao contrário do que se imagina, o diagnóstico não é sinônimo de teste especial. Tá? O processo diagnóstico ele envolve algumas fases específicas. Dentre essas fases específicas, nós temos ali no primeiro momento a anamnese, a entrevista do paciente. Tá? E a anamnese, é importante que a gente deixe o paciente muito bem à vontade, mas não significa dizer que a gente vai deixar o paciente falando lá à toa sobre a avó, tio, avô, namorado, cachorro. Então a gente precisa, como fisioterapeuta, orientar e direcionar muito bem as perguntas de um processo diagnóstico. Tá? E aí dentro da anamnese, então, nós temos perguntas específicas, né, sobre a dor em si, quando começou, a característica dessa dor, tá? O que piora a dor, o que melhora a dor. Tá? Tudo isso daí é muito importante a gente pontuar, porque a gente já vai conseguindo então eliminar ali algumas teorias e algumas ideias que a gente tem acerca da patologia ou da lesão. Às vezes a gente... É muito comum a gente ver aí os alunos saindo da faculdade e sair aplicando o teste de maneira aleatória, né? Todos os testes que aprenderam e teste especial. Tá? Mas na própria anamnese a gente já consegue evitar o que a gente chama aí de overdiagnóstico, um excesso de diagnóstico. Beleza? Uma vez que a gente fez uma anamnese muito bem feita, aí nós vamos delinear o nosso exame físico. Tá? Quando eu falo exame físico, mais uma vez eu ainda não estou falando sobre teste especial. O exame físico engloba vários aspectos. Dentre esses aspectos, nós temos aí a observação do paciente, como o paciente chegou, a inspeção do paciente, né? Como ele chegou para a gente na clínica, se ele possui adaptações antálgicas e tudo mais. Tá? Devemos fazer uma triagem muito bem feita para excluir possibilidades, né, de pacientes bandeira vermelha, né, red flag, que são pacientes que não competem a gente no primeiro momento, porque são quadros mais graves e que a fisioterapia naquele primeiro momento pode acentuar ou piorar o quadro. Aí entramos com os testes, uma vez que excluímos essa possibilidade de bandeira vermelha, entramos com os testes de movimento ativo, passivo, acessório. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito, depois a gente pode fazer uma live discutindo sobre esses aspectos, mas é importante que façamos os testes de movimento, ele faz parte do exame físico. Tá? A palpação também acaba fazendo parte do exame físico, principalmente para diferenciar ali dores. Né? Em algumas situações a gente consegue diferenciar dor intra e extra-articular com a palpação, por exemplo. Tá? Os testes de força acabam sendo muito importantes para perceber desequilíbrios musculares. Tá? Os testes especiais, né, que é o que vamos discutir agora, essencialmente, e os testes funcionais. Tá? Então, é importante levar em consideração, quando a gente fala de exame físico, todos esses aspectos. Beleza? Pensando nos testes especiais agora, essencialmente, pessoal, antigamente o desfecho desses testes, eles eram de característica muito dicotômica. Tá? Então, o que é um desfecho dicotômico? É aquele desfecho em que o resultado ou é um ou é outro, né? Ou o resultado é positivo e ele vai ser usado para aquilo, ou o resultado é negativo e ponto. Tá? A gente aprende na faculdade que se o teste deu positivo, significa dizer que o paciente tem a lesão. E se o teste deu negativo, faz outros testes. Beleza? Só que quando a gente vai levar em consideração os estudos baseados nos testes especiais, né? Todos os testes especiais eles devem, ou pelo menos deveriam,
possuir estudos a respeito. E tem instrumentos que avaliam os testes especiais de maneira específica. Um desses instrumentos é o Quadas, tá? Que vai em uma pontuação aí, são itens que vai em uma pontuação de 0 a 14, beleza? Então, devem ser realizados estudos específicos para esses testes, tá? E muitos testes têm esses estudos. E aí, dentro desses estudos, eles pontuam algumas características específicas, como confiabilidade, que utiliza o índice kappa, né? Que aí é a confiabilidade intra e interexaminador. Interexaminador diz respeito se eu, como avaliador, vou conseguir replicar aquele mesmo resultado do teste daqui a algumas semanas, se o teste vai sair, né, e igual, se vai dar o mesmo resultado aplicando agora e aplicando posteriormente. E o coeficiente kappa aí de correlação interexaminador acaba sendo mais importante aí, que vai nos dizer se eu avaliando ou qualquer um de vocês avaliando vai ter o mesmo desfecho, beleza? Então a confiabilidade do teste ele acaba sendo muito importante, muito relevante, tá? Mas fora a confiabilidade do teste, tem um item que chama a atenção da gente, que acaba sendo muito interessante, e eu percebo que poucas pessoas entendem sobre, né? Que elimina exatamente essa característica de desfecho dicotômico dos testes especiais, né? Que são a sensibilidade e a especificidade do teste especial, tá? Então anotem aí, peguem um papel, caneta, anotem. A sensibilidade é a probabilidade de um resultado positivo em um paciente que realmente tem a lesão. Tá? Então, um teste que é muito sensível é aquele teste que é capaz de apontar para a gente quem tem a lesão. Tá? Um teste muito sensível, mais uma vez, é um teste que tem a capacidade de apontar para a gente quem tem a lesão. Em contrapartida, a especificidade é a probabilidade de um resultado negativo em um paciente que realmente não tem a lesão, tá? Então, mais uma vez, especificidade é a probabilidade de um resultado negativo em um paciente que realmente não tem a lesão. Então, quando o teste tem a especificidade muito alta, significa que ele vai apontar para a gente quem não tem. Só que esse desfecho, né, desses dois testes aí, eles acabam tendo uma característica muito importante. Se vocês pesquisarem, depois eu posso mandar para vocês aí, existe aí uma descrição na literatura sobre o SNOUT e o SPIN, beleza? O que significa dizer? Quando o teste é muito sensível, né, que a probabilidade de um resultado positivo em um paciente que realmente tem a lesão, ou seja, o teste é tão sensível que ele é capaz de dizer para a gente quem tem a lesão, 95%, por exemplo, de sensibilidade, de probabilidade de apontar a lesão para mim. E eu vou lá e faço esse teste, o teste dá negativo, muito provavelmente, então, esse paciente não tem a lesão, tá? Então, existe uma relação inversa aí. Os testes que são mais sensíveis, que são capazes de apontar para mim quem tem a lesão, se eu faço ele e o resultado dar negativo, significa dizer que o paciente não tem. Então, o teste de sensibilidade, ele é um teste com sensibilidade mais alta, ele é um teste que é para excluir uma patologia. Tá? Então é mais interessante para a gente que um teste com uma sensibilidade muito alta dê negativo do que positivo. Tá? Isso é muito interessante por quê? Porque se a gente leva em consideração o que a gente aprende na faculdade, deu negativo é negativo, ponto. Só que não. Nessa situação, levando em consideração a prática baseada em evidência dos testes especiais, se você pega um teste que tem alta sensibilidade, 95% do teste é capaz de apontar para mim que o cara tem a lesão, eu vou lá e faço e o cara não sente nada, muito provavelmente ele não tem aquela dor, ele não tem aquela lesão, tá? Então ele é um teste de exclusão, ele é um teste de triagem, um teste para excluir. Na minha prática mesmo, eu gosto de utilizar muitos os testes de sensibilidade alta, por quê? Porque muitas das vezes lá durante o processo de anamnese, que você está com dúvida, sobre duas condições patológicas, por exemplo, se é uma sobrecarga ou uma dor relacionada à síndrome do impacto femoroacetabular ou uma dor específica no ilho-psoas, Se você pega um teste com sensibilidade alta como o FADIR, por exemplo, vai lá, faz a flexão, adução e rotação interna e o cara não sente nada, muito provavelmente ele não tem algo relacionado especificamente ao impacto, ao quadril ali em si, a algo intraarticular. Talvez seja uma sobrecarga do ilho-psoas, por exemplo.
tá? Então, é interessante essa capacidade que os testes de sensibilidade alta têm de poder excluir as lesões. Em contrapartida, tem um teste com especificidade muito alta. A gente leva em consideração que o SPIN, tá? Então, o SPIN é sensibilidade, sim, sensibilidade positivo, ok? Então, significa dizer que, especificidade positivo. Então, significa dizer que se o teste que é muito específico é um teste que é capaz de dizer para mim, de apontar, por exemplo, um teste com 95% de especificidade, ou seja, ele tem 95% de chance de apontar para mim quem não tem a lesão. Se eu vou lá e faço esse teste e dá positivo, significa dizer que o cara tem a lesão. Então, o teste que é muito específico, ele é um teste de confirmação diagnóstica. Beleza? Tá bom, Raoni, beleza, eu entendi tudo isso que você falou. Mas em um estudo, que avalia esses testes, como eu vou saber se o teste ele é mais sensível ou ele é mais específico? Beleza, vamos lá. Os estudos levam em consideração uma tabela chamada de tabela de contingência 2x2, tá? E aí, antes de mostrar para vocês essa tabela, o que é que eles levam em consideração? Eles levam em consideração pacientes doentes e não doentes. O que é que vai determinar se esses pacientes realmente eram doentes ou não eram doentes? O que vai determinar normalmente o padrão ouro que eles utilizam, principalmente levando em consideração as lesões, é se esse paciente foi ou não para a cirurgia. O padrão ouro é a cirurgia, tá? Alguns estudos falam de ressonância magnética, mas a gente já sabe que as ressonâncias magnéticas podem ser apenas achados. Então, o padrão ouro para dizer se o paciente tinha ou não a lesão é se esse paciente foi para a cirurgia. Agora eu vou mostrar a tabela de contingência 2x2 para vocês. Isso daqui é só critério de exemplo para que vocês entendam. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aqui a gente tem a tabela de contingência 2x2, tá? Nessa tabela de contingência aqui 2x2, pessoal, vamos imaginar que eu tinha aí um número de 80 doentes, ou 80 pacientes que tinham lesão, tá? E um número total de 40 não doentes, beleza? 40 não doentes. Quando eu levo em consideração essa tabela, eu vou ter aqui duas situações. Se um teste foi positivo, beleza? Ou se o teste foi negativo, tá? Então, aqui no quadro superior, se o teste foi positivo, e aqui no quadro inferior, se o teste foi negativo, tá? Dentro dos testes positivos, eu coloquei uma suposição aqui só para que vocês entendam. Dentro dos testes positivos, eu posso ter os pacientes verdadeiros positivos, tá? Então, lá no estudo, os verdadeiros positivos são os pacientes em que o resultado do teste deu positivo e o paciente realmente tinha a lesão. E eu posso ter os falsos positivos. O que significa dizer falso positivo? Lá no estudo, significa dizer que o resultado do teste que eu fiz deu positivo, mas na realidade o paciente não tinha lesão. Ele acabou não indo para a cirurgia, que é o que eu falei para vocês que é o padrão ouro. Beleza? Ou eu posso ter uma situação dos testes negativos. Dentro dos testes negativos, eles podem ser falso negativo, o que significa dizer que o resultado do teste deu negativo, né, do meu teste especial deu negativo, mas esse resultado é falso, tá? O paciente, na realidade, tinha a lesão. Ou eu posso ter um teste lá no meu estudo verdadeiro negativo. O que significa dizer um verdadeiro negativo? Significa dizer que o meu teste deu negativo e o paciente realmente apresentava a lesão, tá? O paciente, então, foi para a cirurgia. Vamos dar o exemplo para ficar mais lúdico de uma lesão meniscal, beleza? E aí, como eu supus para vocês aqui, um N de 80 doentes. Vamos imaginar que no meu estudo, desses 80 doentes, né, 80 pacientes com lesões meniscais, por exemplo, no McMurray, eu consegui identificar aí 65%, tá? Dos pacientes. Então, quando eu apliquei o McMurray lá, que é para lesão meniscal, eu consegui identificar 65 pacientes dos 80 que realmente tinham a lesão. Beleza? 15 desses pacientes, o meu teste deu um falso negativo. Eu não consegui identificar.
tá? O meu teste deu negativo, mas na realidade ele tinha a lesão, tá? Então se eu somar 65 com 15 dá 80 no total, beleza? Agora vamos para os pacientes não doentes, né? Os pacientes que não tinham lesão. Vamos imaginar aí então que desses 40 pacientes que não tinham a lesão, eu consegui identificar 15, tá? Então 15 nessa situação aqui, ó, dos meus pacientes, o teste deu negativo e eles realmente não tinham a lesão, tá? Mas 25 dos meus pacientes em que o meu teste deu positivo, os pacientes na verdade não tinham a lesão. Beleza? A partir disso, a gente vai fazer alguns cálculos então para determinar a sensibilidade e a especificidade desse teste, tá? Eu coloquei a critério de exemplo, só a critério de exemplo, mais uma vez, o teste de McMurray. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou calcular em cima então desse estudo, né? Que eu supus para vocês, a sensibilidade. Então a sensibilidade, como eu falei para vocês, é a probabilidade de um resultado positivo em um paciente que apresente a doença, tá? Então eu vou pegar A, que é o número total de pacientes verdadeiros positivos, ou seja, o teste deu positivo e realmente o paciente tinha a lesão, eu vou pegar A. E eu vou dividir por A mais C, pelo número total de doentes, tá? A mais C é o número total de doentes. Eu vou ter aí, então, 65 dividido por 80, onde eu vou multiplicar por 100, tá? Se eu pego 65 dividido por 80, dá 0,81, multiplico por 100, dá 81%. Então, significa dizer, nessa situação hipotética que eu coloquei para vocês, que o meu teste ele tem 81% de sensibilidade. Ele tem 81% de chance de dizer para mim quem tem a lesão. Se o meu teste ele tem 81% de chance de dizer para mim quem tem a lesão, eu vou lá e faço o teste e não dá nada, significa dizer que eu vou excluir essa possível lesão. Significa dizer que o cara não tem a lesão. Então, um teste que é mais sensível é um teste mais utilizado para excluir a possibilidade de lesão. Beleza, pessoal? Agora vamos lá. E o que é a sensibilidade? Ou a especificidade? A especificidade é a probabilidade de um resultado negativo em alguém que não tem a doença. Beleza? Como é que eu vou calcular especificidade? Eu vou pegar D, o que significa D aqui? Eu vou pegar o número de testes que eu fiz nos pacientes que deu negativo e realmente os pacientes não tinham a lesão, tá? Então foram testes negativos e realmente o paciente não tinha a lesão. Realmente os pacientes não foram para a cirurgia. E eu vou dividir por B mais D, que é o número total de não doentes. Nesse caso hipotético que eu coloquei para vocês, ó, dos 40 não doentes, eu consegui identificar 15. Então eu vou pegar 15 não doentes que eu consegui identificar como não doentes e eu vou dividir pelo total, dividir pelo número total de não doentes. Então seria 15 dividido por 40, tá? Aonde eu vou ter aí, então multiplicando por 100, 37% de especificidade, tá? 37% de chance desse meu teste identificar quem não tem a lesão. Beleza? Se essa especificidade, por exemplo, tivesse dado muito alta, tivesse dado 90, que não foi o caso aqui, seria 90% de chance de eu apontar um paciente que não tem a lesão. Se eu tenho esse teste que tem 90% de chance de apontar um paciente que não tem a lesão, eu vou lá, faço o teste e dá positivo, significa dizer que eu estou confirmando que o cara tem a lesão. Beleza? Pessoal, funciona mais ou menos assim a sensibilidade e a especificidade dos testes. Muitas pessoas mandam direct, perguntam, ficam com dúvida, né, em relação a essas características, mas a gente tem que entender hoje, tem que passar a aplicar os testes, não como um único e exclusivo processo de avaliação, única e exclusiva avaliação. O teste especial, mais uma vez, ele faz parte de todo um processo, de um contexto de avaliação. Beleza? Então, espero que tenham curtido. Compartilhem com os amigos, comentem, curtam aí. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, eu tenho alguns artigos para passar para vocês. E uma ótima noite a todos, galerinha.